Vamos lá então, vamos dar sequência aqui no nosso entendimento sobre o direito constitucional, mais precisamente sobre o tema nacionalidade. Estamos falando de nacionalidade então. Até agora o que nós vimos? Nós vimos que a nacionalidade nada mais é do que um vínculo político-jurídico que une o indivíduo a um determinado estado. Esse vínculo ele pode se dar de duas formas, de uma forma primária e de uma forma secundária. E aí estamos falando do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado. Nós vimos que para um Estado considerar o indivíduo seu nacional, parte integrante do seu povo, existem dois critérios. O critério do ius solis e o critério do ius sanguinis. Pelo critério do ius solis, o Estado só considera o indivíduo seu nacional se aquele indivíduo nascer dentro do seu território. Tudo bem? Para o critério do ius sanguinis, aquele Estado só considera o indivíduo seu nacional se ele for descendente dos seus nacionais. Tranquilo, senhores? Aí a pergunta foi: qual desses dois critérios o Brasil adotou? Bom, o Brasil adotou como critério os dois, tanto o ius solis como o ius sanguinis. Mas a regra no Brasil, a regra é que o Brasil adotou o critério do ius solis. Em regra, o Brasil adota o critério do ius solis. Ou seja, a regra é: nasceu no Brasil, é brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros. Mas para esta regra existe uma exceção. Qual foi a única exceção que falamos aqui? E essa exceção é importante, porque quando o examinador no concurso público dá aqueles casinhos para você que fulano de tal, estrangeiro, veio ao Brasil e o filho nasceu aqui em território brasileiro, você precisa lembrar exatamente disso. Regra e exceção. Qual é a regra? Nasceu no Brasil, é brasileiro, exceto em uma hipótese. Qual é a hipótese? Filho de estrangeiros, basta isso? Não. Filho de estrangeiros, desde que pelo menos um deles esteja a serviço do seu país. Tranquilo? Beleza? E aí vimos as três hipóteses do Brasil adotando o critério do ius sanguinis, ou seja, dito de outra forma, as três hipóteses em que o indivíduo vai nascer fora do nosso território e mesmo assim será considerado brasileiro nato. Ora, se ele nasce fora do território, nesse momento não poderíamos estar adotando o critério do ius solis, só poderia ser que critério? Ius sanguinis, então. Quando que isso acontece? Filho de pai ou mãe brasileira, desde que esse pai ou mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou, segunda hipótese, filho de pai ou mãe brasileira, desde que esse pai ou mãe registre a criança numa repartição pública brasileira lá no exterior, um consulado, por exemplo. Ou, a terceira hipótese, filho de pai ou mãe brasileira que não está a serviço, que não registrou no consulado brasileiro no exterior, mas ainda pode ser brasileiro nato? Pode, se vierem a morar no Brasil, a residir no Brasil, e após a maioridade, a qualquer tempo, a criança vem a optar pela nacionalidade brasileira. Tranquilo, senhores? Vamos ver isso como está na Constituição, mas antes de ir até lá, vamos montar aqui nosso esquema. Ó, nacionalidade primária está no artigo 12, inciso 1º. O critério do ius solis está na linha A. Na linha A do artigo 12 do seu inciso 1º, a linha A. Já o ius sanguinis está na linha B. A linha B da onde? Do inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal. Vamos verificar isso lá, põe aí na tela para que você possa acompanhar em casa. Olha lá. Direitos e garantias fundamentais em espécie, o tema é nacionalidade, artigo 12, são brasileiros, inciso 1º, conforme que eu falei para os senhores, inciso 1º, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, a regra, nasceu na República Federativa do Brasil, é brasileiro, meu amigo, critério do ius solis, ainda que de pais estrangeiros. Agora, desde que estes pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país. Critério do ius solis, então. A linha B. Olha aí o critério do ius sanguinis. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A linha C, também o critério do ius sanguinis. A linha C diz o seguinte: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Bom, até aí é um.
De novo, ó, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ponto. Entendemos? Até aí é um. Ou, aí já é uma outra hipótese, venha a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Mais um critério do ius sanguinis. Então são 3 critérios do ius sanguinis, um previsto na linha B e 2 previstos na linha C. Volta aqui para mim. Então, continuando aqui o entendimento sobre a matéria, conforme vimos aí, senhores, ó, ius solis, a linha A do inciso 1º do artigo 12. São brasileiros natos, ó, os nascidos na República Federativa do Brasil. São brasileiros natos, aí as 3 hipóteses previstas lá na linha B e também na linha C, né? Não é só B, é a linha B e a linha C do mesmo artigo, do mesmo inciso. Tudo bem, vamos apagar aqui para que a gente vá então construindo o entendimento sobre a matéria. Tranquilo, senhores? Então, com isso, nós encerramos a nacionalidade primária. Vamos adentrar agora no estudo da nacionalidade secundária. Vamos falar de nacionalidade secundária. Então, a ideia que eu dei até agora para você é que a nacionalidade secundária, ela não decorre do nascimento. A nacionalidade secundária é um ato de vontade. O indivíduo é estrangeiro, nasceu estrangeiro e quer se tornar brasileiro. Isso é possível? Sim. Mas ele jamais será brasileiro nato. Ele será brasileiro naturalizado. Isso está previsto aonde? Em artigo 12, inciso 2 da Constituição Federal. Serão brasileiros naturalizados. Bom, vamos lá, vamos construir o entendimento. A nacionalidade secundária, então, vamos então aqui esquematizar isso para os senhores. Ela se subdivide primeiramente em 2, ou se subdividia, né, em 2, melhor dizendo. Nós poderíamos ter a nacionalidade secundária tácita, e a nacionalidade secundária expressa. Então nós teríamos 2 vias para uma nacionalidade secundária. Uma nacionalidade secundária tácita e uma expressa. Qual seria a diferença? Ora, nacionalidade tácita seria o indivíduo adquirir a nacionalidade brasileira automaticamente, sem cumprir requisito algum. Bastaria a Constituição dizer assim, ó, se o estrangeiro residir por mais de 10 anos no Brasil e desde que ele não expresse a vontade, né, de permanecer com a sua nacionalidade, automaticamente ele será considerado brasileiro naturalizado. Pronto. Isso seria uma nacionalidade tácita, ou seja, automática. Com simples lapso de tempo, o estrangeiro conseguiria adquirir a nacionalidade brasileira. A pergunta é, isso existe no Brasil? A Constituição Federal de 88 prevê uma nacionalidade tácita? A resposta é não. Não existe nacionalidade tácita hoje à luz da Constituição de 88, mas já existiu. E de vez em quando aparece no concurso público, por isso que a gente vai colocar aqui no esquema. Então, olha só. A nacionalidade tácita, você já sabe, não existe à luz da nossa Constituição de 88, mas existiu à luz da Constituição de 1981. Aliás, eu errei aqui, né? 1891. 1891, que foi nossa primeira Constituição republicana. Então, a Constituição de 1891 trouxe aquilo que a doutrina denominou de grande naturalização. Grande naturalização. Então, essa grande naturalização ocorreu na Constituição de 1891 e nada mais era do que a possibilidade de se adquirir a nacionalidade tacitamente, automaticamente, com um simples lapso de tempo. Mas saiba que isso não é mais possível à luz da Constituição de 88. Também, tudo bem, senhores? Tranquilo quanto a isso? Vamos embora. Agora vamos às possibilidades que existem dentro da nossa Constituição, que a nacionalidade secundária expressa, ou seja, está expresso na Constituição, essas possibilidades de adquirir a nacionalidade brasileira de uma forma secundária, ou seja, do estrangeiro se tornar então brasileiro naturalizado.
Vamos lá, vamos desenvolver então essa ideia aqui para os senhores, para que isso fique muito claro. Me acompanhe aqui no quadro para que você não se perca na matéria. Olha só, preste atenção. A nacionalidade secundária, então, pela via expressa, ela também se subdivide em duas. Nós temos a via expressa ordinária e a via expressa extraordinária. Então, a nacionalidade secundária, ela se subdivide em duas. A nacionalidade secundária expressa se subdivide em duas: a ordinária e a extraordinária. Tudo bem, senhores? Bom, e a nacionalidade secundária ordinária acaba também se subdividindo em outras duas. A primeira parte e a segunda parte. A primeira parte e segunda parte do que, professor? Bom, a primeira parte e a segunda parte de um dos incisos. Então vamos lá, vamos localizar isso na Constituição assim, ó. Estamos no artigo 12, inciso 2º, a linha A. Isso aqui é a linha A. A linha A do inciso 2º do artigo 112, ou do artigo 12. O artigo 12, no inciso 2º, na linha B, já prevê a nacionalidade secundária expressa pela via extraordinária. Então, preste atenção. A nacionalidade secundária expressa pela via ordinária está prevista na linha A. Só que a linha A tem duas partes. A primeira parte da linha A se refere à nacionalidade que será adquirida na forma da lei. Bom, e aí a gente não vai aprofundar neste assunto, porque lá na lei de nacionalidade nós temos então diversas formas de se adquirir a nacionalidade. Mas a segunda parte da linha A, ela trata daquele estrangeiro que advém de um país que fala língua portuguesa. Então esse nos interessa, esse aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então estamos falando de países de língua portuguesa. Vamos colocar aqui, só isso, só assim. Países de língua portuguesa. Tudo bem? Então veja só. Artigo 12, inciso 2º, a linha A, estamos falando da nacionalidade secundária expressa pela via ordinária. Então estamos falando da nacionalidade secundária pela via expressa ordinária, a linha A. Bom, essa via ordinária se subdivide em duas. Primeira parte da linha A e segunda parte da linha A. A primeira parte da linha A se refere assim: serão brasileiros naturalizados aqueles que adquiram a nacionalidade na forma da lei. Aí depois tem uma segunda parte. Exigindo-se dos países, dos originários de países de língua portuguesa, dois requisitos. Bom, nós vamos esquecer por enquanto essa primeira parte da forma da lei, porque essa você teria que ir na lei para saber os requisitos para se conceder a naturalização. Mas a segunda parte já dá os requisitos. Então eu preciso saber nesse momento, professor, um estrangeiro que vem de um país que fale língua portuguesa, cujo seu idioma oficial é a língua portuguesa, quais os requisitos que ele precisaria preencher para se tornar brasileiro naturalizado? Então coloque aí, ó, vamos colocar aí, não temos mais espaço ali, mas temos aqui, ó, dois requisitos. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? Ó, um ano de residência ininterrupta no país, e idoneidade moral. Então está aqui. De novo. Então estamos falando da nacionalidade secundária pela via expressa ordinária. A linha A, segunda parte, diz o seguinte: exigindo-se dos estrangeiros que falem língua portuguesa 1 ano de residência fixa no país, 1 ano de residência ininterrupta no país e idoneidade moral. Então, o estrangeiro que advém de um país que fala língua portuguesa, Angola, Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, qualquer país que fale a língua portuguesa, cujo idioma oficial seja a língua portuguesa, exige-se desse estrangeiro apenas 2 requisitos para que ele se torne brasileiro. Quais são os requisitos? 1 ano
de residência ininterrupta no país e idoneidade moral. Pronto. Tranquilo, senhores? Beleza? Mas volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Olha só, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Olha só. O examinador no concurso público, vou pedir para que o câmera abra um pouquinho mais a imagem para que você consiga acompanhar tudo aqui. Aí, isso. Perfeito. Agora preste atenção. O examinador no concurso público pode perguntar assim para você: o candidato, a nacionalidade secundária pela via expressa ordinária é direito líquido e certo do estrangeiro que a requerer, desde que ele cumpra os requisitos constitucionais. Dito de outra forma, aquele estrangeiro que advém de um país de língua portuguesa, que cumpre os dois requisitos constitucionais, ele já teria o direito subjetivo, ou seja, o Brasil seria obrigado a lhe conceder a naturalização se ele preencher os dois requisitos? É perguntado isso no concurso público. Bom, a resposta é não. Ele não tem um direito subjetivo. Não tem um direito subjetivo. Dito isso de outra forma, o Brasil não é obrigado a conceder a naturalização, mesmo que ele preencha os requisitos. Por que não? Porque a lei de nacionalidade diz que não é um ato vinculado. Não é um ato vinculado do executivo à concessão da naturalização. A concessão da naturalização é um ato discricionário do Poder Executivo, conforme a própria lei de naturalização. Tudo bem? Tranquilo quanto a essa ideia? Vamos lá, vamos terminar então aqui a ideia. Preste atenção agora. Então estamos falando da nacionalidade secundária e agora pela via expressa extraordinária, que é a linha B do inciso 2º do artigo 112, ou 112 não, do artigo 12 da Constituição Federal. E lá está dizendo o seguinte: na via nacionalidade secundária pela via expressa extraordinária. Lá está se referindo então ao estrangeiro de qualquer nacionalidade. Então vamos colocar aqui: estrangeiro de qualquer nacionalidade. Estrangeiro de qualquer nacionalidade. Então, para o estrangeiro de qualquer nacionalidade, os requisitos são outros. Preste atenção. Os requisitos aqui são outros. O examinador no concurso público vai querer enrolar você nesses dois requisitos. Vamos esquematizar aqui. Quais são os requisitos, então, para que um estrangeiro que advém de um país, ou seja, de qualquer país, de qualquer nacionalidade, se torne brasileiro naturalizado? Bom, dois requisitos. Vamos colocar aqui, mais de 15 anos de residência ininterrupta no país. E qual é o outro requisito? Sem condenação. Sem condenação penal. Sem condenação penal. Então vamos lá, senhores. Olhe, nacionalidade secundária pela via expressa extraordinária. Estamos nos referindo ao estrangeiro que tem qualquer nacionalidade, o estrangeiro de qualquer nacionalidade. Para um estrangeiro de qualquer nacionalidade que queira se tornar brasileiro, ele tem que preencher alguns requisitos constitucionais. Ele tem que ter mais de 15 anos de residência ininterrupta sem condenação penal. Tudo bem, senhores? Agora preste atenção. O examinador no concurso público vai falar assim: o candidato, a nacionalidade secundária pela via expressa extraordinária é direito líquido e certo do estrangeiro que a requerer, desde que ele cumpra os requisitos constitucionais. Certo ou errado, candidato? Bom, aí está correto, senhores. Então, cuidado. Se ele perguntar pela nacionalidade secundária pela via expressa ordinária, esse aqui não é direito líquido e certo de quem o requerer. Agora, se ele perguntar pela nacionalidade secundária pela via expressa extraordinária, esse é direito líquido e certo do estrangeiro que a requerer. Logo, não seria um ato discricionário do Poder Executivo, e sim um ato vinculado. Tudo bem, senhores? Mas a regra, isso é exceção. Perceba. A nacionalidade secundária pela via expressa extraordinária é exceção.
A regra, no todo, é que a nacionalidade não é um direito subjetivo do estrangeiro que a requerer, sendo então um ato discricionário do Poder Executivo. Tranquilo quanto a essa ideia, senhores? Então montamos aqui o nosso quadro da nacionalidade. Vamos a um próximo ponto no material dos senhores aí. Vamos apagar então aqui, para que a gente dê continuidade à matéria. Nacionalidade é um tema fácil. Próximo ponto, aliás, antes de ir no próximo ponto, vamos ver isso dentro da Constituição. Vamos colocar aí na tela, para que você consiga acompanhar em casa tudo isso que eu falei, resumidamente, no artigo 12 da Constituição. Aí o artigo 12 da Constituição diz o seguinte, assim, ó, olha aí, acompanhe. Lá no artigo 12 está, são brasileiros, aí inciso 2º, naturalizados, como está aparecendo aí na sua tela. Quem? Letra A, os que, na forma da lei, adquiram uma nacionalidade brasileira. Exigido, primeira parte, lembra que eu dividi a nacionalidade secundária pela via ordinária, eu dividi em duas partes. Olha a primeira parte aí. A primeira parte da linha A é essa, ó. Os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira. Aí você teria que ir até a lei para saber as outras possibilidades de adquirir nacionalidade brasileira, ou seja, na forma lá da lei. Essa é a primeira parte. E a segunda parte? Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então a linha A, aí do inciso 2º, trata da famosa nacionalidade secundária pela via ordinária. A linha B. Então a linha B, estamos falando da nacionalidade secundária pela via extraordinária. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que, é claro, requeram a nacionalidade brasileira. Então, a linha A do inciso 2º, nós estamos falando da nacionalidade ordinária. E a linha B do inciso 2º, estamos falando da nacionalidade extraordinária. Tranquilo, senhores? Beleza, já vamos aproveitar o slide aí. Olha aí, parágrafo 1º, que é o próximo assunto, exatamente isso aí. Parágrafo 1º do artigo 12 diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Mas que brasileiro? Nato ou naturalizado? Apesar do texto aí, como você está acompanhando, não diferenciar se é brasileiro nato ou naturalizado, entende-se que é brasileiro naturalizado. Porque um português, o máximo que ele poderia ser, é brasileiro naturalizado. Então, salvo os casos previstos nessa Constituição. Vamos ler de novo o parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, salvo os casos previstos nessa Constituição. Volta aqui para mim. Então, senhores, o ponto a ser tratado aí no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal, anote aí no seu caderno, nós estamos falando então, olha, nós estamos falando então do português equiparado. Português equiparado. Previsão legal, você já viu. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que ao português que tiver permanência fixa no país, ou seja, não fala em tempo, o português, aquele que vem de Portugal, vem ao Brasil e aqui fixa a residência, ele terá os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Ou seja, ele é um estrangeiro, ele continua sendo estrangeiro, ele não vai se naturalizar automaticamente, porque não existe nacionalidade tácita. Ele vai ter os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, mas ele não se torna brasileiro naturalizado. Então temos em nosso sistema, na nossa Constituição, temos aí uma figura diferenciada. Temos um estrangeiro que terá os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, porém continua sendo estrangeiro. Agora diz o Brasil, desde que haja reciprocidade, ou seja, desde que o brasileiro vá residir, fixe residência em Portugal, e lá ele tenha os mesmos direitos de um brasileiro, aliás, os mesmos direitos de um português, os mesmos direitos, então, de um português naturalizado. Aí seria a reciprocidade entre Brasil e Portugal. Tudo bem, senhores? Isso, então, está escrito no parágrafo 1º
do artigo 12 da Constituição Federal. Vamos a um próximo ponto aí, esse ponto é importantíssimo, abra aí no seu caderno, o ponto é perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. É perda da nacionalidade. Então, professor, eu brasileiro nato, poderia perder a minha nacionalidade, professor? É possível isso? É possível o brasileiro nato perder a sua nacionalidade? Bom, é possível, senhores. E basta para tanto que você requeira uma outra nacionalidade. Conforme a Constituição, a regra é: o brasileiro nato que vai adquirir por livre e espontânea vontade uma outra nacionalidade, a regra é que ele perde a nacionalidade brasileira. Esta é a regra. Exceto em duas situações. Vamos colocar essas duas situações aí. Então a regra é perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade, vamos colocar aqui, para o brasileiro nato. Quando é que o brasileiro nato perde a nacionalidade, professor? Vamos esquematizar. Bom, ele perde a nacionalidade, o brasileiro nato perde a nacionalidade, basta adquirir uma outra. Adquirir uma outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira, exceto, então nós temos possibilidade do brasileiro adquirir uma outra nacionalidade e não perder a brasileira. Isso vai acontecer em duas situações. Em duas situações, então, você, brasileiro nato, vai adquirir uma outra nacionalidade e não perder a nacionalidade brasileira. Professor, quando é que isso vai acontecer? Duas situações, muito simples, olha só. Isso vai acontecer conforme o parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, quando for reconhecida outra nacionalidade originária. Então, se um outro país lhe reconhece originariamente nacional daquele país, você não perde a nacionalidade brasileira. Ou quando por imposição da naturalização. São as duas situações, então, esquematizadas aqui para os senhores. Então, conforme o parágrafo 4º do artigo 12, quando um outro país lhe reconhece originariamente outra nacionalidade, você não perde a brasileira. Qual seria o exemplo disso, professor? Imagine que você tem um avô italiano. Na Itália se adota o critério do ius sanguinis, ou seja, aquele critério que é reconhecido como italiano nato os filhos de italiano, os descendentes de italiano. Se você tem um avô italiano, você brasileiro nato tem um avô italiano. Aí você vai à Itália e vai requerer a nacionalidade nata italiana, que a Itália lhe reconheça como italiano nato. A Itália vai lhe reconhecer, ou seja, existirá uma norma estrangeira reconhecendo uma outra nacionalidade originária para você? Existirá. Nesse caso, você não perderia a nacionalidade brasileira. Você teria, então, dupla nacionalidade. Tudo bem, senhores? Então, você não perderá a nacionalidade brasileira quando você requerer uma outra nacionalidade, só que nesse país ele teria que te reconhecer, teria que reconhecer uma outra nacionalidade originária sua, que é o caso de você ter um ascendente estrangeiro, cujo país dele adote o critério do ius sanguinis. Isso sempre vai acontecer, você teria dupla nacionalidade então. A outra possibilidade é quando o país estrangeiro está impondo a naturalização como uma condição. Então, quando por imposição da naturalização de um Estado estrangeiro como condição para que o brasileiro permaneça lá naquele território ou para que o brasileiro venha exercer direitos civis,
aí também o brasileiro não vai perder a nacionalidade brasileira. Ele ficará também com dupla nacionalidade. Isso acontece muito com jogador de futebol. Foi o caso do Roberto Carlos e alguns outros jogadores de futebol que saem para jogar em um determinado país e lá, depois de um tempo que ele está jogando lá, o país vem e impõe a nacionalidade, dizendo, olha, se você quiser continuar jogando aqui, se você quiser continuar exercendo os direitos civis, né, trabalhando, etc., meu amigo, você tem que se naturalizar. Ou você se naturaliza, ou tchau. Então, naquele momento, o país está impondo a naturalização como uma condição para que o estrangeiro, aliás, para que o brasileiro permaneça em seu território. Nesses dois casos, imposição da naturalização como condição para permanecer no território ou exercer direitos civis. Ou no outro caso, quando o país reconhece originariamente outra nacionalidade, então o brasileiro nato não perderá sua nacionalidade. Ele vai adquirir a outra e vai ficar com as duas. Então são os casos de dupla nacionalidade. Tranquilo? Vamos então só rapidinho ali no slide aí para você perceber isso na Constituição, para a gente encerrar esse primeiro bloco aí. Vamos lá, olha lá, o próximo, isso aí, ó, parágrafo 4. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Neste caso aí, é o brasileiro naturalizado. Agora, inciso 2, aquele que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de, a linha A, reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira. Ou letra B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Volta aqui para mim. Então, com isso, senhores, a gente encerra o tema perda da nacionalidade. Espero que o direito constitucional tenha ficado fácil para os senhores, porque o direito constitucional é fácil. Tranquilo?